Sim, esse erro de digitação, uma única letrinha errada na hora de acessar o Google, poderia destruir o seu computador. Hoje em dia isso parece impossível, o Google não deixaria algo tão maléfico e fácil de ser enganado no ar, mas em meados de 2006, esse erro de digitação iria iniciar uma cadeia de vírus que poderia custar muito, mas muito caro. Então antes da gente começar a entender o que esse site fazia, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever aqui no canal, estamos chegando em 1 milhão de inscritos. E antes de começar, se liga aqui. Durante essa propaganda, eu vou colocar trechos de um código de R$50 do Uber pela tela e o primeiro a juntar tudo e ativar lá no aplicativo ganha os 50 mangos, beleza? Para isso, eu vou vir aqui no site da Gifts Bazaar, o melhor site para você poder economizar comprando gift cards, e tem várias opções, vários jogos, vários serviços, mas hoje eu vou no Uber e vou escolher o código aqui de R$50 e obviamente eu vou pagar menos por isso. No pagamento eu vou escolher o Pix, que é o método mais rápido, tem várias opções, mas vamos de Pix, e tá aí, tá pago, agora é só ir no e-mail e pegar o código que obviamente está censurado porque está aparecendo em momentos aleatórios e lugares aleatórios da tela durante essa publicidade. Caso você não consiga pegar o código, mas gostou do preço, chega aí no site da Gifts Bazaar, o link tá aí na descrição, é super confiável e pega lá o seu, mano. Agora vamos ao vídeo. Nossa história começa no dia 14 de fevereiro de 98, quando o domínio Goggle.com foi criado por alguém na internet. Na época, o domínio do Google de verdade também já existia há poucos meses, mas ainda era uma URL praticamente desconhecida, porque se tratava apenas de um protótipo, ainda não sendo possível usar o site para fazer pesquisas como hoje em dia. Então, a não ser que isso seja uma baita coincidência na escolha dos nomes, a coisa começa a ficar estranha quando a gente para pra pensar que ninguém poderia prever que o Google se tornaria o maior site de todos os tempos. Afinal, nessa época, pré-anos 2000, existiam outras ferramentas de pesquisa que já dominavam a internet, como o Yahoo. E foi logo no final desse mesmo ano, em 98, que o Google foi ao ar aos moldes que a gente conhece e passou a dar os seus primeiros passos. Mas enquanto isso rolava, o que havia na URL do seu clone do mal? Bom, a resposta é absolutamente nada. O site estava lá, era de alguém, mas simplesmente não tinha upado nada. Aliás, acredita-se que durante pelo menos 6 anos, o site se manteve totalmente inativo, passando a existir um relato das pessoas somente em 2004, justamente quando o Google de verdade estava bombando. E eu cito o relato das pessoas porque infelizmente isso é tudo que a gente tem, já que o maior desafio de investigar a fundo o que foi o site Goggle foi justamente a falta de evidências. Tentando usar ferramentas como o Wayback Machine ou o Archive Today, que servem para capturar e armazenar registros de sites antigos na internet, a gente vê que não existem informações sobre a URL do Goggle. E não é que ele nunca foi registrado, na verdade os registros foram excluídos. É como se alguém não quisesse que a gente soubesse que o site existiu e tivesse dado um sumiço nos rastros. Mas em algum momento, talvez em 2004 mesmo, o site deixou de ser um espaço vazio e passou a ser uma ameaça. Algumas pessoas acreditam que no início a intenção era que o Goggle fosse um site normal que serviria para alguma coisa, afinal a palavra Goggle realmente existe na língua inglesa para se referir àqueles óculos de proteção esportiva, mas em algum ponto, provavelmente em 2004, o site teria sido modificado por alguém que percebeu o crescimento absurdo do Google de verdade e a possibilidade das pessoas cometerem erros de digitação. O nome dessa prática é typo squatting, que, como a tradução sugere, consiste em uma armadilha baseada em um erro de grafia, como uma URL que é criada na intenção de se assemelhar a alguma outra famosa e confundir o usuário. Mas aí entram as principais questões: quem teria comprado esse domínio Goggle e qual era o propósito dessa pessoa? Porque aparentemente o que o site fazia não era nada simples. Tudo bem, os danos que o site causava nem seriam ameaçadores nos dias de hoje, porém, pra época, a coisa foi feia. Por exemplo, só de digitar Goggle.com e dar Enter, o site já começava automaticamente a baixar dezenas de malwares ao mesmo tempo no seu computador, coisa que hoje em dia já seria evitado pelo próprio sistema operacional do Windows, que vem programado para barrar pop-ups e impedir que vírus seja instalado sem o consentimento do usuário. Acontece que esse tipo de função só foi criado lá em meados de 2007 com o Windows Vista, então pessoas que usavam versões anteriores, como o Windows XP, ainda estavam bem vulneráveis. A técnica se chama Drive-by Download, que é um tipo de download que o usuário aceita indiretamente a instalação de um programa sem estar ciente das utilidades ou consequências daquele programa. Funcionava assim: o site piscava alguns pop-ups para te distrair durante o breve tempo necessário desses downloads começarem. E o trunfo era que o site juntava diferentes tipos de vírus para trabalhar em conjunto e danificar o seu computador, cada vírus com a sua abordagem. Inclusive, segundo relatos, era tanto caos e poluição visual que era quase intuitivo clicar para fechar os pop-ups e piorar ainda mais a situação. E para entender o porquê desse
esse site ser tão perigoso, bastava entender para onde esses arquivos maliciosos eram direcionados. Bom, talvez alguns de vocês não saibam, mas as primeiras versões do Windows tinham algumas brechinhas, sendo uma das mais vulneráveis a dos arquivos WMF. WMF é a abreviação de Windows Meta Files, que eram arquivos de imagem interativas que, quando a gente clicava para abrir, o sistema do Windows rodava vários comandos ao fundo para compor simultaneamente formas, linhas e cores, ou seja, fotos. E era no meio desses vários componentes que faziam rodar esses comandos que estava um arquivo .dll chamado GDI32, responsável pela comunicação do sistema com monitores e impressoras. Esse era o ponto fraco pro sistema do computador na época, porque se fosse penetrado, já era, mano. Um hacker poderia executar qualquer comando do Windows. Por falar nisso, esse é definitivamente um dos motivos de terem avançado tanto na segurança, porque bastava um programador criar uma imagem WMF, como um banner em um site, por exemplo, que ao ser clicado, imediatamente era baixado um programa nocivo mirando nesse ponto fraco que era a DLL GDI32. Aliás, exatamente isso aconteceu no MySpace em 2006, quando um hacker de 19 anos chamado Semikankar colocou esse vírus no site e em menos de 20 horas, mais de 1 milhão de computadores já tinham sido infectados. E a armadilha acontecia exatamente aí, porque um dos malwares que infectava o seu computador piscava um WMF na tela dizendo ser um antivírus chamado Spy Sheriff, que mentia alegando ter identificado alguns vírus no seu computador. E o pior é que a narrativa até faz um sentido. Pensa bem, a pessoa tinha acabado de entrar em um site mega suspeito, então eles iam confiar no antivírus e clicava no botão para poder remover esses tais vírus, e isso dava a chance do programa tomar o computador inteiro, cortando sua conexão de internet, alterando seu plano de fundo para avisar que tem vírus no seu computador e criando perfis de administrador sem a sua permissão. E se você insistisse em tentar desinstalar, tela azul, o programa transformaria seu PC em algo inutilizável, e ao menos que você tivesse um backup separado, você precisaria limpar seu disco rígido e consequentemente perderia tudo. A ideia de como isso funciona parece absurda em 2022, mas não se esqueça que estamos falando de 2006, foi alguns anos atrás que aquele vírus I Love You massacrou diversos computadores usando uma técnica muito parecida. Claro que quando as primeiras pessoas começaram a cair nessa armadilha do Google, elas queriam que o mundo soubesse do risco. Afinal, com o tanto de acessos que o Google de verdade estava tendo, não era difícil acidentalmente alguém errar na digitação e cair no vírus. Então, em 2006, essa história começou a se popularizar pela internet, ainda mais por conta de um comercial feito pelo famoso antivírus McAfee, que alertava sobre os riscos de você cair em uma armadilha assim e usava o Google como exemplo para ilustrar a mensagem. E no comercial aparecia: não acessem esse site. E o que você acha que as pessoas fizeram? Exatamente, foram correndo para ver se era verdade, e foi aí que algumas pessoas começaram a upar no YouTube filmagens delas acessando o Google e mostrando o que acontecia. E o mais interessante é que os danos eram diferentes para cada usuário. Isso porque, na teoria, dependendo da versão do Windows XP que a pessoa tinha, poderia ou não conter esse bug das imagens WMF. Então, para algumas pessoas não era tão nocivo assim, mas isso fez algumas pessoas começarem a dizer que isso era apenas uma lenda urbana da internet, e algumas pessoas estavam criando uma historinha de que o site era bem mais perigoso do que de fato ele era. A gente não tem como averiguar hoje em dia, porque tudo que tinha no site sumiu do mapa, mas nessa época, sendo verdade ou não, todo o barulho já foi o suficiente para incomodar a Google, e foi aí que os responsáveis resolveram acabar com a festa. Eles entraram com uma lei para tentar adquirir o domínio do Google e ninguém usar mais ele como armadilha, mas acredite se quiser, eles perderam o processo. Isso porque o Google não foi considerado um erro de digitação, já que a palavra realmente existe. Desde então, o que aconteceu foi que em pouquíssimo tempo a tecnologia avançou ao ponto do site não fazer mais o efeito que ele fazia antes. Só que, mesmo com a visibilidade decrescente que esse site estava tendo, eles tentaram espremer até a última gota possível. Por isso, a partir de 2009, o Google tentou de tudo. Primeiro se apresentou como um suposto site de vistoria, com pop-ups suspeitos prometendo prêmios para quem clicasse, isso com certeza você já viu por aí. Depois o site saiu do ar e voltou com a mesma proposta, depois caiu de novo. Depois virou um instalador fake do Flash Player, mudou a página para um HTML em branco, fingiu ser um site de pesquisa demográfica, até que em 2020 ele virou um blog do WordPress sobre política, falando das eleições dos Estados Unidos, e aparentemente não contém vírus. E o site está lá até hoje. O Google tem diversos domínios que, se você digitar alguma letra errada, ele te redireciona para o site oficial. Isso funciona para proteger eles e você desse tipo de situação de vírus, e também para facilitar a vida do usuário. Caso ele digite errado, ele já vai direto para o site oficial. Porém, eles não conseguiram adquirir o Google. Sim, eu te entendo. Ouvir essa história hoje em dia parece ser algo muito absurdo, como que algo tão simples destruiu tantos computadores, mas essa é a história da tecnologia, meu amigo. Se alguém minimamente intencionado descobre uma falha
malha que, primeiro, é simples de ser executada e segundo, é simples de ser espalhada, o resultado é destruição em massa. Foi isso que aconteceu nesse caso e também vários outros casos de vírus lá no começo dos anos 2000. A tecnologia ainda estava muito frágil e as pessoas estavam muito frágeis. Em qualquer coisa as pessoas acreditavam, acabavam clicando e aí gerava um problemão. E se você curte esse tipo de assunto e quer trabalhar com programação, não esqueça de conferir as aulas de programador aí na descrição do vídeo. São aulas super completas por um preço muito bom e vai te ajudar com certeza a entrar no mercado de trabalho, beleza? Deixa o like embaixo pra poder me ajudar, se inscreva se você é novo por aqui e é isso aí, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.